Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meu irmão e minha irmã, nós estamos falando nessa semana sobre a questão de hábitos, né? A questão de mudanças de hábitos em nossa rotina. Nossa convidada, ela que é terapeuta de casal, ela que é psicóloga e psicodramatista, já esteve aqui no Viver com Fé e Saúde falando sobre os pais, né? A Adriane Lobo, um papo muito gostoso aqui com a Adriane, a gente está falando sobre essa questão, né? Das mudanças, enfim, e aí nós fomos para o intervalo, eu fiquei pensando assim também, Adriane, as pessoas que são ansiosas, que sofrem por antecipação, né? Há sofrimento real naquela pessoa, né? Existe a questão também acerca da espiritualidade que pode fazer com que ela, né, tenha uma rotina de trabalho assim muito mais... uma pessoa que tem uma rotina de trabalho muito conturbada, aliando, agregando a questão também da espiritualidade, pode contribuir também com essa pessoa que tem esse sofrimento acerca da ansiedade? Então, a pessoa ansiosa, ela vive com medo do futuro. Isso. Então, ela não vive o presente dela. Logo, ela não tem consciência do passado. Olha. Né? Então, ela fica nessa angústia do que vai acontecer com o meu trabalho, o que vai acontecer com o meu casamento, o que vai acontecer com meus filhos, sei lá. Enfim, a angústia de cada um. Lá na frente. Então, ela não vive o presente. Né? Ela não faz acontecer o trabalho, ela não consegue cuidar dos filhos, ou cuida em exagero, sabe aquela coisa exagerada? Porque o presente dela é muito ameaçador. Então, ela fica lá na frente. Né? Então, quando a gente coloca a espiritualidade como uma forma de amenizar, né, essa ansiedade, é um momento em que todos nós, né, todos, ansioso, não ansioso, deprimido, não deprimido, temos de cuidar da gente, de parar um pouco e cuidar da nossa essência. Né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu amo, né? Que vem de Buda, de Mahatma, de Jesus, né? Que somos luzes. Nós temos essa luz interna. Né? Nós temos esse Deus interior. Né? Até mesmo o ateu tem um Deus interior. Pode ser a natureza, pode ser o dinheiro dele, não interessa. Né? A espiritualidade está aí a serviço nosso. Né? Todos nós acreditamos que existe uma força muito maior do que essa que nós estamos vendo aqui, aqui e agora. Isso a física quântica está aí para provar. Né? Para quem não quer ver Buda, para quem não quer ver Jesus, enfim, né? Oxalá, né? O nome que quiser dar para esse Deus, existe uma energia, existe um outro campo que a gente não controla, mas que está aqui. Que é em essência, né? Que é essência. Literalmente em essência, e que ela não vai se apagar se você for iluminar outras luzes, não é? De forma alguma. Ou fazer, iluminar aquela que está um pouquinho mais quase... Eu fico imaginando você falando aí em relação à questão de luz, que nós somos luz, é mais ou menos como se fosse a chama da vela, né? A luz se a gente for trazer aqui, né, para a nossa milícia, chama de Jesus, né, que não se apaga. E às vezes tem aquela outra que está quase apagando, aí vem uma outra vela que pode trazer um pouco dessa espiritualidade, dessa luz de Jesus e incendiar, e aumentar muito mais a chama daquela que estava quase apagando. Isso é trabalhar, inclusive, na parceria. E tem pessoas que têm esse hábito também de ajudar o outro, né? Sim. Adriane, porque assim... A gente fica olhando que quanto mais a pessoa espiritualizada ela é, mais ela quer o melhor para o outro. Aquelas coisas que são boas para a gente quer o bom para o outro. Isso também é uma questão de hábito saudável, né? Sim. É como sair de dentro da caixa. Né? Eu estou dentro de uma caixinha, eu sou protegida, eu me protejo o tempo inteiro. Gente, quando eu falo você, não estou falando dela de mim, de todo mundo, né? De nós, de como nós, todo, né? Porque eu acho que todo mundo tem um pouco disso. Né? Todo mundo se protege de alguma coisa. Só que existem pessoas que cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Né? Que protege um pouco mais. E fica lá dentro. Né? Não recebe, também não dá. Quando consegue abrir uma porta, né? Essa porta dessa luz, que seja do inconsciente, que seja da alma, da espiritualidade, e olhar para fora da caixinha e poder estender a mão de alguma forma, que as pessoas entendem como eu tenho que fazer coisas. Às vezes não tem que fazer nada, você tem que rir para o outro. Olha. Né? Você tem que fazer uma oração para quem faz oração. Você tem que fazer uma meditação para quem faz meditação. Adriane, assim, às vezes um abraço ao outro, Um você já está abraço. fazendo, né? Já está iluminando o caminho do outro. Sim,
Sim. Quanto sofrimento a gente não vê por aí por falta de contato? Contato físico, contato olho a olho. Contato, olha, eu estou te vendo, né? Eu não preciso te dar dinheiro, mas eu posso te dar o meu olhar. Posso te dar o meu amor, posso te dar a minha compreensão. E como a gente diz, né, nas capacitações para os voluntários, né, não se espante se a pessoa mais feliz for você, né? Uhum, sim. Quando você dá aquilo, seu sentirá de você sentir ferir, né? E é muito importante você ter isso dentro. Que aí eu vou falar de novo do depressivo, do ansioso. Quando você não se reconhece, se alguém falar para você, vou dar um exemplo aqui, vamos lá no asilo cuidar dos velhinhos? Vamos lá no asilo cuidar dos velhinhos, vai todo mundo lá. Chega lá, você não dá conta de ver os velhinhos. E aí você sofre mais. Volta para casa pior. Então, para você ser a luz do outro, primeiro você tem que saber qual é a sua luz. Olha, e nesse caso do depressivo, bom você falar nisso. Até porque a gente hoje fala, né, do depressivo sorridente. Fala, meu Deus, as pessoas, né, meio que se espantam. Fala, como? Essa pessoa é feliz, essa pessoa está sorrindo o tempo todo, né? Suicida também tem muito. O muito suicida disso. também tem muito disso também. Como que essas pessoas podem denunciar que de fato elas não estão bem, Adriane, de uma forma que a gente possa realmente ajudá-los nesse sentido? Primeiro ponto é a família. Quando começa a falar muito, mas o que aconteceu? Ele é tão alegre lá fora e aqui dentro ele está desse jeito, então presta atenção. Porque nós estamos falando de uma pessoa que faz duas partes aí. O social está ok, mas internamente não está. Está dormindo muito, está comendo muito, não está comendo nada. E aí é importante olhar essas mudanças de hábito. Né? De fato, olhar a mudança de hábito. A rotina muda, né? A rotina muda completamente. Então, são as pessoas que estão ao redor que vão perceber. E aquelas pessoas que moram sozinhas? Aí vai ser no ambiente de trabalho? Então, aí é mais difícil, né? Aí você pode morar sozinha, mas você precisa ter amigos. Né? É muito importante ter amigos para quem mora sozinho. São amigos que você pode compartilhar as suas dores, os seus amores, a sua alegria. Né? Se for no ambiente do trabalho, se for no ambiente da faculdade, se for uma pessoa que foi apresentada e foi se envolvendo e surgiu uma amizade. As pessoas não nasceram para ser só. Não significa que tenha que casar, ter filhos, não é disso que eu estou falando. Precisam ter amigos, precisam ter contatos. E a rede de apoio, sem sombra de dúvidas, é fundamental nessa questão da socialização, inclusive, né? Fundamental. E uma das formas de ter rede de apoio é a religião. Olha só. Né? É a fé. Tem uma pergunta que chegou aqui assim, olha. Muitas vezes nós estamos condicionados a olhar sempre para o nosso nariz. E esquecemos que o mundo caminha e que muita coisa acontece ao nosso redor. Tomar consciência de que precisamos pensar fora da caixa, que você estava dizendo, não é fácil. E nesse sentido, fazer um trabalho voluntário pode ser algo benéfico? Pode, mas aí é o que eu estava falando. Você precisa saber aonde você se encaixa. Ok. Não adianta você falar, eu vou para o asilo, eu não dou conta de ir para o asilo. Eu dou conta de cuidar de criança. Né? Então, é uma característica interna minha. O trabalho voluntário é maravilhoso, em todos os sentidos. Forma rede, como você está falando, dá a sensação de pertencimento, né? Porque você vai pertencer a um grupo, dá a sensação de que eu estou fazendo alguma coisa por alguém, não só por mim, e isso é importante, mas você precisa entender qual é o seu caminho no voluntariado. Se é criança, se é adolescente, se é drogadito, se é fazer comida, né? Se católico, se é ajudar na missa, né? Umbandista, se é servir água, kardecista, se é ler o evangelho. O que quer que seja, você precisa se encontrar, porque em algum lugar você vai realmente se sentir. É a questão do sentimento de utilidade também, né? De pertencimento a esse mundo. Quem não tem religião nenhuma, vai escrever um livro, escreve carta, né? Vamos lá no Natal ajudar quem está precisando, né? Tem aquelas questões do correio que eu acho muito legal aqui. Muito bacana, muito interessante. E assim, a pessoa que de fato está nos assistindo e ela percebe que na vida dela ela precisa mudar os hábitos que estão lá inseridos, não
necessariamente que seja um hábito ruim, mas que ela quer inserir coisas boas, né? Qual que é o passo? Ela pode pensar a longo prazo? O que você orienta nesse sentido para que a pessoa possa realmente inserir, mudar, né? Ter realmente essa mudança de hábito na sua rotina? Mudança de hábito nunca é rápido. É gradativo. Esquece. Ai, amanhã vou emagrecer 10 quilos. Não emagrece. É amanhã o que você tava eu já falando. vou fazer isso, aquilo. 31 pro dia 1º, tudo vai mudar na minha vida. Como se no dia 1º a gente tivesse uma gérrima, né? Isso. Nossa, não gosto mais de doce, tudo mudou. Não vai, né? Tem que ir aos poucos. Toda mudança de hábito, ela é paulatina, porque nós estamos falando de cérebro. E o cérebro, ele é teimoso demais. Né? Você tem que ir enquadrando seu cérebro nessas mudanças. Uhum. Porque se você fala para ele, olha, a gente vai comer queijo de manhã, ele vai gravar que ele vai comer queijo de manhã. Aí você coloca uma laranja, ele vai ficar, mas cadê o queijo? Né? Assim, o hábito, ele nunca acaba. Nunca. Ele sempre fica como se fosse uma caixinha dentro de você. Então, essa caixinha que você fala muito, né? Acho que é porque é psicodramatista também, né? A gente tem mania de imagem. Né? Tem mania dessas questões. E assim, é como fosse, não vou dizer uma luta, né? No sentido de uma guerra, mas o enfrentamento a si próprio. Todos os dias, a todo momento. Seria mais ou menos nesse sentido? Isso. Adoro brigadeiro, e quem me conhece sabe, né? Que eu amo brigadeiro. É quando falar, não pode comer brigadeiro nessa semana. Mas e você por que não pode comer brigadeiro não vai vendo. essa semana? Aí você vai à padaria e você não vai fazer isso, né? Não posso te ver. Não, é ver o brigadeiro e falar, não, eu não vou te comer hoje, tá? Mas amanhã eu tô aqui de volta. Seria mais ou menos nesse sentido do enfrentamento e saber que você tem uma meta, né? A percorrer, algo a cumprir. E no sentido também, Adriano, que eu quero te dizer assim, da perseverança. E disciplina. Disciplina. E perseverança. Né? Quando eu perguntei por que não pode comer brigadeiro, volto naquela primeira pergunta. O que me move a comer um brigadeiro todos os dias? Qual é a minha necessidade? Gente, eu como brigadeiro todos os dias. Então, eu tomo cappuccino todos os Olha dias. que maravilha. Coca-Cola também adoro, não deveria. Refrigerante. Né? Então, a gente precisa entender primeiro por que é que tem essa necessidade e depois disciplinar a meta. Olha né? isso. E usar lembretes. Assim, tem uma técnica que é do bilhetinho. Ai, conta pra gente Você essa escreve. técnica. Não é o bilhetinho, né? Dentro, né? É o bilhetinho que você põe na sua geladeira. Não posso comer brigadeiro. Não devo, por isso. Então, assim, os hábitos, eles são mudados para melhor sempre, né? Sempre. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste, uma dica, né? Dos bilhetinhos, né? Que fazem, aí vai lá, arranca o bilhetinho. Não, deixa o bilhetinho lá, né? Deixa o bilhetinho, porque o bilhetinho é o gatilho positivo. Né? É através dele que você vai evitar que você tenha maus hábitos, que você fique irritado, que fique cansado, que perca oportunidades de trabalho, né? Mau hábito de dormir tarde para ir trabalhar, aí fica um profissional preguiçoso, não tem meta, não concentra. Estou falando num todo. Num todo. Então, assim, faça um bilhetinho. Qual é a minha meta? Qual é o hábito que eu preciso? Não é o que eu quero. Porque existe uma diferença entre o querer e o precisar. Eu quero muito comer brigadeiro todo dia, mas eu preciso, né? Então, assim, do que é que eu preciso? O que eu preciso fazer para mudar esse hábito que é nocivo à minha vida? E assim, quando você realmente concretiza aquilo, é tão bom, né? É maravilhoso, porque assim, é o gatilho, é a rotina e é a recompensa. O gatilho faz você mudar, a rotina intensifica, né? E você ganhar alguma coisa, te potencializa essa gratificação. Você diz, eu consigo. Olha. E não precisa ninguém te elogiar. E aí o que você faz o brigadeiro, Delícia. você vai fazer pra você. Não é? Sim. Adriane Lobo, ela é psicóloga, ela é terapeuta de casal, psicodramatista. Querida, muito obrigada Muito mais obrigada uma vez a pelo seu vocês, sim sempre. aqui, a TV Imaculada Conceição. Agora a gente tem uma lembrancinha para Ai, oferecer que para lindo. você, Muito que não é brigadeiro, viu, gente? Olha, ganhei. Mas é maravilhoso. Não sei nem onde eu tô, mas tá aqui. Ela ainda não abriu a caixinha que ela tanto gosta, né? Ai, que lindo.
Mas É o chocolate. não é? Que delícia, Vou gente. É pão comê-lo. de mel. Pão Olha de que mel. maravilha. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Amém. Muito obrigada mais uma vez Amém. pelo seu sim aqui pra Amém. gente na TV Imaculada Conceição e voltará em outros Estou programas, né, sempre gente? disponível. Um papo tão gostoso assim. Deus te abençoe. Obrigada a vocês também. Um abraço. Muito Vamos para o obrigada. intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.